Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Provérbios capítulo 22. Mas antes da gente dar continuidade, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Se tem agregado a você, peregrino, se tem feito você virar chaves, se tem te trago mais próximo do Senhor, se tem te ensinado cada vez mais, que você possa compartilhar com outros peregrinos. Então compartilha com 3 amigos, para que assim essa palavra possa chegar a mais lugares e assim nós possamos crescer cada vez mais juntos e que nós possamos ir além, cada vez mais aprendendo, crescendo em graça e em sabedoria. Então a palavra de hoje está no livro de Provérbios capítulo 22. Nós vamos dar continuidade a partir do versículo 1. Antes de a gente iniciar, se você puder, feche seus olhos. Caso você não possa, entre em espírito de oração. Vamos pedir a Deus para falar conosco e dar-nos sabedoria para entender a palavra dele. Soberano e eterno Deus, bendito e adorado, santo és o Senhor, meu Pai. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Meu Pai, vem de encontro ao nosso coração. Dai-nos o Teu discernimento, a Tua sabedoria, para que assim nós possamos, ó Deus, cada vez mais praticar a Tua palavra de forma prudente, de forma, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, que agrada ao Senhor o nosso proceder. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, peregrino. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Jefferson, como assim, Jefferson? É mais importante você ser estimado, ter uma palavra, ter reconhecimento entre as pessoas do que a riqueza? Se uma pessoa que cumpre a sua palavra, sim, peregrino. Porque mais vale você ser uma pessoa que sabe medir as palavras e que é uma pessoa que cumpre com ela, do que uma pessoa que, por mais que tenha dinheiro, seja uma mentirosa, uma pessoa falsa, uma pessoa de dupla personalidade. Mais vale você ser uma pessoa íntegra, justa, que não tem um espírito dobre. O que é um espírito dobre? Já é um espírito oscilante, mas é uma pessoa que anda de forma íntegra, que anda segundo os ensinamentos do Senhor, porque dessa forma você vai espelhar a real identidade de que é ser um cristão, do que é ser uma pessoa que se espelha em Jesus como forma de ensinamento e tendo Ele como seu grande soberano Pai, orientador. E é por isso que diz aqui no versículo 1 do capítulo 22 de Provérbios: mais vale o bom nome do que sua muita riqueza, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então, o primeiro ponto aqui, peregrino, a gente inicia falando sobre isso. É muito importante para qualquer um de nós que somos caminhantes, peregrinos, que nós vamos ser uma pessoa que cumpre as nossas palavras, que não quebra aliança, que não quebra acordos, que vai até o fim naquilo que você se propôs a fazer. Por mais que no momento que você vai verificar os pontos, você acabou sendo uma pessoa que fez um acordo, mas isso saiu ruim para você, mas você cumpre o acordo e depois disso já não faz mais, mas você cumpre com sua palavra. Por mais que você venha tomar sobre si algumas dores. Por que, Jefferson? Porque mais vale uma pessoa e um peregrino que tem palavra do que uma pessoa falsa, uma pessoa mentirosa. Olha o que diz mais o versículo 22. O rico e o pobre se encontrarão, e um e outro faz o Senhor. Como assim, Jefferson? O rico e o pobre se encontrarão? Peregrino, querendo ou não, você tem que saber que um local onde todos nós um dia chegaremos, se Jesus não voltar antes.
que é o cemitério. Independentemente da sua cultura, da sua religião, dos seus ensinamentos, do estudo ao qual você esteja, seja você branco, preto, pardo, indígena, vai chegar um momento que a morte virá sobre todos. Então o Senhor virá conhecer a todos, independentemente de quem seja você. Então por isso que é importante você não somente pensar no agora, e não somente pensar que a sua vida é igual como diz muitos por aí, que a vida é uma vida louca, é uma vida que deve ser vivida com toda e qualquer regalia, sem nenhuma ordem, sem nenhuma regra, vivendo de forma a te experimentar tudo. Não é bem assim, peregrino. Porque se for assim, se você for viver sem regras, você vai acabar se prejudicando. Você vai acabar indo por caminhos que você jamais quereria entrar, mas que quando você entra, você vai sofrer as consequências de ter entrado por ele. Isso nós temos N exemplos, seja no mundo das drogas, seja em ambientes destrutivos, seja em rodas de pessoas falsas, seja entre pessoas que dizem ser seu amigo, mas só querem te usar. E isso aqui você encontra no meio dessa caminhada de viver, utilizando e praticando e fazendo qualquer coisa sem nenhuma prevenção, sem nenhum filtro. E é por isso que diz no versículo 2, o rico e o pobre se encontrarão, e um e outro faz o Senhor. Tanto você tendo riqueza ou não, você não conseguirá escapar, peregrino, da morte. Todos nós passaremos por ela. E olha o que diz o versículo 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Jefferson, como assim? Quem é prudente, peregrino? Quem vê o mal, ele desvia daquele mal, ele se esconde, ele evita, ele toma uma calçada no caminho contrário, já para não passar e sofrer as consequências. Um prudente, ele vê o problema e ele desvia, ele soluciona o problema e desvia. Já o insensato, o simples, o que é ingênuo, ele vendo o problema, ele diz, não, eu sou capaz, eu vou passar por aqui, vou fazer do meu jeito, e acaba tendo a oportunidade de evitar o problema, ele não evita. Ele vai para dentro do problema, cai no buraco para depois se esforçar para sair do buraco. Já o prudente, ele desvia do buraco para não cair nele. Então seja prudente, a ponto de desviar do problema. Não deixe que as suas emoções carnais ditem qual o caminho que você vai seguir. Porque muitas vezes você cai no problema, peregrino, por causa que você quer mostrar que é alguma coisa. Você deixa o orgulho ou o ego de querer ter status, falarem mais altos, em vez de você guardar a simplicidade e desviar do problema. E acaba que você deixa essa emoção falar mais alto e traz sobre si um problema que poderia ser evitado. E é por isso que diz aqui no versículo 3, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem apenas consequências de ir adiante. Olha o que diz o versículo 4. O galardão da humildade é o temor do Senhor. São riquezas e honra e vida. O galardão da humildade é o temor ao Senhor. O que é esse galardão, Jefferson? A recompensa, a bênção de você andar com temor. O que é temor, Jefferson? É ter medo de Deus? Não. O andar com temor é você respeitar, é você entender da mesma forma quando você sabe que os seus pais, ou seu parente, ou sua esposa não gosta de algo, você evita de cometer aquilo. Exemplo, ela não gosta que você deixe a toalha molhada em cima da cama. Você vai lá e evita que isso aconteça. Isso é ter temor, é ter respeito pelaquela pessoa. Da mesma forma é Deus. Se você teme ao Senhor, se você obedece os ensinamentos dele,
Você traz através desse temor, que é a humildade, né? Porque você somente escuta a outra pessoa, você somente pratica o ensinamento de outra pessoa se você for humilde. Se você abrir mão do que você acha, do orgulho, de se achar, de pensar que pode fazer sozinho, de achar que o seu pensamento é a verdade, e quando você abraça a humildade, que é a capacidade de estar sempre com um copo vazio, sempre pronto a aprender, mesmo sabendo daquilo a qual a pessoa tem a falar, mas você se coloca no momento como aprendiz. E quando você faz isso, acontece o que diz no versículo 4, o galardão do humilde é o temor do Senhor, e com o temor do Senhor vem sobre a sua vida a riqueza, a honra e a vida. Quando você teme ao Senhor, sobre a sua vida vem o chamado riqueza. Essa riqueza não é somente dinheiro, peregrino. É a prosperidade, é a saúde, é o convívio conjugal sendo abençoado. É os seus familiares, é a sua família sendo abençoada pelo Senhor por você temer a Deus. E também vem sobre você honra. Honra daquela pessoa que anda conforme a palavra. Você é honrado, você sabe se comportar em todos os ambientes de forma prudente. Você sabe entrar e sair sem que outras pessoas apontem para você, dizendo, ó, essa pessoa aí, ela foi algo e veio aqui, cometeu esse erro e se faz e fala e não é a mesma coisa. Mas pelo contrário, você tem um comportamento que não tem o que se falar e ainda mais traz sobre si vida. Quando você anda pelos caminhos do Senhor, você evita, como falou o versículo 3 anterior, você evita o mal, e por evitar o mal, os seus dias na terra é prolongado, porque os ambientes a qual você frequenta, eles só trazem para você crescimento, orientação, prudência, traz para você crescimento. E é por isso que diz aqui, riqueza, honra e vida. Olha o versículo 5, espinhos e laço há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Peregrino, se você é prudente, se você é um peregrino que escuta a palavra e coloca em prática, então você evita caminhar com pessoas perversas. Jefferson, o que é uma pessoa perversa? Uma pessoa que não guarda princípios, uma pessoa que quebra a sua palavra, uma pessoa que não tem honra no que ela faz, uma pessoa que preza por fazer o mal ao próximo em vez de fazer ao bem. Uma pessoa perversa é uma pessoa que ela tem como fruto o pecado, ela tem como fruto brigas, desonra, desavença, perversidade, falsidade, porfia, glória para si mesma. Ela gosta de se auto-vangloriar, gosta de encher o seu ego. Quando você conhecer essas pessoas, evita. Não é necessário você conviver com o perverso. Você pode falar oi, oi e tudo bem, não necessita caminhar. Porque olha o que acontece, olha o que diz o versículo aqui, o versículo 5. Espinho e laço há no caminho do perverso. Porque se você caminhar pelo caminho do perverso, você virá sobre você laço, virá amarração, verá sobre a sua vida destruição. Você vai trazer as consequências de estar ao lado dessa pessoa. E olha o que diz mais, ainda no versículo 5. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Quando você identifica um perverso, você se afasta dessa pessoa. Jefferson, eles vão me chamar de arrogante, eles vão me chamar de prepotente. Não, peregrino. Você não necessita sofrer consequências por ser prudente. Deixe que os outros falem, mas saiba ter identidade. O que é ter uma identidade? É uma pessoa que não é manipulada. É uma pessoa que ela tem os seus próprios princípios e anda por sobre esses princípios. E que princípios é esse? Os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Que é isso que ela está falando aqui. Que o prudente, ele se desvia e vai para longe do perverso. Isso aqui é um princípio.
E olha o que diz mais, no versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que é que o Senhor está querendo nos ensinar? Ele está querendo dizer, peregrino, quando você assim estiver apto a ensinar, quando você tiver alguém que estiver buscando alimento não somente físico, mas espiritual, orienta-os. Não somente seu filho, mas todos aqueles que vieram até você como irmão caçula, que necessita de orientação, orienta, para que ele saiba o caminho que deve andar. Porque se assim você orientar e mostrar o caminho, e mostrar quais são os benefícios, que há barreiras, que há dificuldade, mas que há dentro dessas barreiras e dificuldades grandes oportunidades e vitória, essa pessoa caminhará por esse caminho. Por isso que diz aqui o versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa criança, peregrino, não é somente criança física. Tem muitas pessoas que são adultos, mas são crianças emocionais. São pessoas que são criança na sua parte emocional. Ela cresceu fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, elas são crianças. Elas praticam e fazem coisas de criança. Elas ficam emburradas. Elas ficam emburradas, Jefferson. Fica zangada, fica com raiva de qualquer coisa. Elas ficam sem maneiras, sem formas de comportamentos errados por causa de qualquer rixa, qualquer briga, qualquer besteira. E tem muitas e muitas pessoas dessa forma no mundo. Pessoas que se tornaram adultos físicos, mas crianças espirituais e emocionalmente. E cabe a nós orientarmos. Cabe a nós mostrar o caminho. Mas Jefferson, ela não quer seguir. Mas você fez a sua parte. Você mostrou o caminho. Cabe a ela, não cabe a você ditar se ela vai andar ou não. Mas cabe a nós mostrar que há um caminho. Quem vai seguir é ela. Ela tem o livre-arbítrio de dizer sim ou não. E se ela dizer não, amém. Continua seguindo o teu caminho. Porque você é um peregrino e sabe para onde está indo. Ela fez a escolha dela. Continua o seu caminho. E olha o que diz aqui ainda no versículo 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então aquela pessoa que há dinheiro, ela domina sobre os outros. Por isso que é importante, peregrino, vocês também aprenderem a se desenvolver na parte financeira, para que assim você possa emprestar, para que assim você não fique à mercê de outras pessoas, para que você não tome emprestado, porque assim quando você toma emprestado, você fica, como diz o versículo 7, você fica sobre o domínio de outros. Então cabe a nós crescermos. Jefferson, pensei que era Deus que descia do céu e me entregava riquezas. Não. Cabe a você estudar, cabe a você se dedicar, cabe a você se entregar ao crescimento, ao trabalho, aquilo a qual você tem por propósito, peregrino. Para assim não necessitar ficar à mercê de outras pessoas. E olha o que diz mais. Que aquele que empresta é servo do que empresta. Então aquele que empresta, ele tem os outros como servo. Por quê? Porque sempre você vai ficar à mercê, vai ficar sendo cobrado. Então aprenda a trabalhar, a empreender, a investir, seja em concurso, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, para que você empreste em vez de tomar emprestado. Olha o que diz mais o versículo 8. O que semeia a injustiça cegará males. O que é cegar, Jefferson? É colher. Aquele que pratica a injustiça. Ah, Jefferson, eu acho que essa palavra está errada. Eu vejo tanta gente praticando mal e não sofre nada. É porque, peregrino, você fica preso agora. Muitas das pessoas que praticam a iniquidade, elas vão colher sobre a sua vida o problema. Muitos colhem a morte, muitos colhem a destruição, outros colhem a cadeia, outros colhem o desprezo.
de milhares ou de várias pessoas. Outros colhem a falta de paz, mas você só consegue ver um lado da moeda. Então é por isso que você acha que muitas vezes essa palavra não se cumpre, mas ela está se cumprindo constantemente. Como diz o versículo aqui, 8. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação não falhará. A vara da indignação, o que é a vara da indignação? Porque uma coisa é certa, peregrino, que o fruto a qual você planta, se é maléfico, ele vai ser cegado, ele vai ser colhido de forma maléfica sobre a sua vida. A semeadura é para todos. Seja você que crê, seja que você que não crê, seja você que acredita ou não em Deus, ela é sobre a vida de todos. O que você planta, o que você semeia, você colhe. Se você não planta, você não colhe. Se você planta males, você vai colher males. E olha o que diz mais, versículo 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Aquele que sabe dividir, aquele que sabe entregar o que tem, sem medo e sem receio de doar-se, de entregar, sempre será abençoado. Se você, peregrino, aprendeu isso, que você está aqui para multiplicar e não reter, porque muitos peregrinos acabam sofrendo, porque eles ficam retendo aquilo a qual o Senhor entregou sobre a vida deles. Você não foi chamado para reter, você foi chamado para multiplicar. Então você tem que entender que as sementes que estão na sua mão precisam cair na terra para dar frutos. Você continuar com as sementes na mão, ela não vai crescer, ela não vai germinar, ela não vai virar árvore, ela não vai dar frutos. Cabe a você multiplicar, peregrino. Ah, Jefferson, mas eu estou com medo que os outros vão me ultrapassar. Peregrino, isso aí é um problema emocional. Você precisa tratar. Isso aí é uma falta de desenvolvimento emocional. Você precisa desenvolver o seu emocional. Seja por causa de um trauma na sua infância, ou seja por algo que aconteceu ainda depois que você se tornou adulto. Mas você tem que entender que essa vontade de reter, essa individualidade, não é nem individualidade, porque tem pessoas que são individual, que têm uma identidade, mas é individualismo. Isso sim é algo que é um mal, é algo que te traz prejuízo, algo que vem por causa de um problema emocional. Mas aquele que sabe entregar, aquele que sabe multiplicar, ele sempre terá mais. E olha o que diz mais no versículo 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Olha aí, cessarão as demandas e a ignominia, a maldição. Lança fora, peregrino, aquele que vive de escândalos, de escárnio, que é o escarnecedor. Lança fora aquele que só fala mal, aquele que só vive a vida para falar, que vida ruim, que vida de sofrimento. A pessoa está todo dia sendo agraciada com a vida, ter um pão de cada dia, mas está sempre ali reclamando, está sempre ali falando da vida dos outros. Lança fora, se afasta dessa pessoa, porque se afastando dela, você tirará de sobre a sua vida, tirará de sobre você, do ambiente a qual ela estava, tirará a ignominia, a maldição. Tirará sobre você, cessará a demanda de problemas, de contendas. Versículo 11. O que ama a pureza do coração é agraciado no falar, terá por amigo o rei. Aquele que ama a pureza do coração, que é a pureza? Aquele que ama, peregrino, a verdade. Aquele que ama a sinceridade. Aquele que ama andar sobre valores que não são quebrados com a dificuldade, a escassez, mas que anda sobre princípios. Esse será agraciado com a amizade do rei. Será amigo do rei. O que é ser amigo do rei? É ser amigo de pessoas que têm autoridade em âmbitos e em áreas diferentes. Porque o rei era uma pessoa que tinha autoridade sobre outros. No momento que você aprende, peregrino, a amar e ter um coração puro, você começa a ter pessoas que têm autoridades em áreas diferentes, porque você aprende a ter comportamento
de estar ao lado dessas pessoas. E essas pessoas, elas gostam de pessoas que têm princípios, que falam a verdade, que evita a fofoca, que evita a mentira, que evita o falar do outro, mas que ama viver sobre a verdade. É isso que diz aqui o versículo 11. O que ama a pureza do coração é agraciado no falar. O que é agraciado no falar, Jefferson? Você vai saber como comportar-se, como falar perante essas pessoas. E as pessoas gostarão de você pela forma como você se comporta e fala. Se você assim guardar sobre o seu coração os princípios a qual o Senhor nos ensina, guardar as orientações da palavra de Deus, você terá amigos como rei. E olha o que diz mais, no versículo 12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas a palavra do inimigo ele transtornará. Olha o que o Senhor está dizendo, que não importa, peregrino, se você é uma pessoa perversa, porque sobre si virá transtornos. Mas, entretanto, os olhos do Senhor conservam aqueles que têm conhecimento. Então, o Senhor guarda aqueles que têm conhecimento. Conhecimento não é informação, conhecimento é experiência em determinadas áreas. O Senhor guarda aqueles que têm conhecimento. Mas já o iníquo, o que é perverso, o que pratica o pecado, trará sobre si transtorno na sua fala. Por isso que você vê muitas pessoas que acabam se destruindo no falar. Por quê? Porque ela acaba falando demais e traz sobre si transtornos. Porque é ser iníquo. É uma pessoa que quer achar status no falar. E quanto mais ela fala, mais ela cava sobre si o problema. Olha o que diz mais. O versículo 13. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Olha aí. Diz o preguiçoso, há um leão lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda, versículo 14, é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se ira cairá nela. Olha o que está dizendo, que o preguiçoso é aquele que fala que tem o problema, mas não faz nada, ele já coloca e cede tudo ao problema. Ele se rende ao problema. Ele vê o problema e diz, minha vida acabou, é melhor a morte. Ele está querendo dizer que o preguiçoso é dessa forma. Ele está sempre se lamuriando. O que é se lamuriar? Se lamentar. Está sempre, em vez de enfrentar a dificuldade, ele já pende para dizer que vai ser destruído. Ele mal saiu de dentro da casa e já fala que lá fora ele vai morrer. Ele já fala que o problema vai destruir, que a dificuldade é intransponível. Isso é o preguiçoso. O preguiçoso ele sempre gosta de se lamuriar, de se lamentar, mesmo tendo a capacidade de solucionar o problema. Ele já pende para pedir a morte. E diz mais, que aquele que é perverso, ele cairá nas mãos ou nos lábios da mulher estranha, que leva sobre si, como diz o versículo 14, cova profunda é a boca da mulher estranha, e aquele que é contra o Senhor, aquele que desobedece os ensinamentos de Deus, cairá nela. Olha o versículo 15. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. O que é estultice? Você conhecerá a estultice, peregrino, como a capacidade de arranjar uma forma de driblar o que deve ser feito. A criança sempre ela tenta fugir dos seus compromissos, mas a palavra de Deus diz que a vara traz sobre ela a prudência, traz sobre ela, como diz aqui, afasta dela essa astutice e traz sobre ela a disciplina. Jefferson, e por que é importante eu ter disciplina na minha vida? Porque você só conquista as coisas, peregrino, quando você assim é disciplinado. Você tem sobre você uma orientação, seja uma rotina, seja um hábito, seja algo a qual você faz continuamente.
Mas já aqueles que tentam sempre fugir dos problemas, eles trazem sobre si a vergonha. Porque se você não enfrenta o problema, você se torna fraco. Porque é no problema que você aumenta seu nível. É no problema que você cria corpo para enfrentar novos problemas. É quando você enfrenta a dificuldade que você cria capacidade de superar outros problemas. E é por isso que quando você tenta fugir, o mais importante, como diz o versículo 15, é a vara. O que é a vara? É a disciplina. Essa vara que ele está dizendo, a disciplina não é bater, é chamar a atenção. A disciplina é uma vara, é algo que te traz novamente ao eixo, é que te faz prosseguir para o caminho. E ela traz sobre você a capacidade de superar o problema e afasta de você essa intenção, como a criança, de ser astuta, de tentar driblar, de tentar burlar, de tentar enganar e fugir do ensinamento. Porque todos nós passamos por processos, peregrino. E quando você entende isso, você não pode tentar fugir do processo. Jefferson, eu posso fugir do processo? Pode, mas você fugindo do processo, você perde a capacidade de superar o próximo problema. Aí você vai cair em um problema que vai ser duplamente mais doloroso por você não ter enfrentado o anterior. E por isso que é importante a disciplina, para afastar de você esse desejo de fugir, para você assim, quando vier o problema, você superar e ter capacidade de superar o próximo. E para terminar, diz aqui o versículo 16: o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Aquele que oprime o seu irmão, aquele que faz de qualquer forma para poder angariar dinheiro, de angariar poder físico, trará sobre si a pobreza. Porque todos aqueles que fazem o mal para poder se enriquecer, ter dinheiro, eles acabarão se tornando pobres. Muitas vezes você pode dizer: Gerson, isso é mentira, porque eu vejo tanta gente roubando e não é pobre. Não tem somente pobreza física, peregrino, a pobreza espiritual, a pobreza mental, a pobreza de saúde, a pobreza que provém também da comunhão com o Senhor. E Ele traz sobre si essa pobreza. Por isso que tem muita gente que diz assim: eu daria tudo que tenho para ter a paz que você tem. Eu daria tudo que tenho para poder ter uma família como a sua. Por quê? Porque essa pessoa é pobre. Você acha muitas vezes que o dinheiro compra tudo. O dinheiro, ele não compra tudo, ele facilita muitas coisas, mas ele não compra tudo. Então essa era a palavra de Deus para nós, peregrino. Então hoje nós aprendemos muitas coisas sobre viver sobre princípios, sobre orientação da obediência, sobre desviar do mal, sobre não deixar que a covardia nos tombe, mas ser disciplinados, não ter astúcia, mas enfrentar o problema para o superar. Deus, ele falou sobre a obediência à palavra e que te traz a oportunidade de conhecer e estar entre rodas de pessoas de autoridade, por andar na verdade, por amar a pureza, por amar os princípios e não se entregar à falsidade, à mentira, à fofoca. Então esses foram vários dos ensinamentos que nós aprendemos no Provérbios, capítulo 22. Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, soberano e eterno Deus, quão maravilhoso és, ó Pai. Crava na tábua do nosso coração o teu ensinamento, que cada um desses peregrinos venham crescer cada vez mais. Meu Deus, que essa semente venha germinar, venha dar frutos e venha crescer e que eles venham praticar, porque somente através da prática é que vêm os frutos. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.